Olá, amigos e amigas da ciência, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EduCiência, um espaço de divulgação científica. E nós vamos apresentar aqui uma série de 3 vídeos e vamos entrar aqui ao universo do autista. Eu vou conversar aqui com uma família, né, composta pela Juliane, pelo André Paulo, pela Andrelissa. E também vamos aqui tratar, né, de um tema em que a própria família vem adentrando esse universo no seu cotidiano, né? Eles são pais e ela é irmã do João Paulo, e a história dessa família dentro do universo do autismo tem sido um aprendizado muito importante para muita gente, ensinando, orientando, e vamos tratar aqui também exatamente sobre a ciência, porque eles, além de ser pais do João Paulo, eles vêm estudando, vêm pesquisando, eles fundaram um grupo Unidos pelo Autismo, que foi criado pela família, né, que tinha como objetivo e tem fortalecer as famílias e professores de autistas, através de compartilhamento de seus conhecimentos, experiências adquiridas na pesquisa do autismo e da vida cotidiana. Eles têm um canal no YouTube, né? Nós vamos também comentar aqui. Eles lançaram o Manual do Professor, que já se encontra à venda, e, enfim, eles vêm trabalhando nas redes sociais no sentido de compartilhar esse trabalho. Mas, enfim, o que a ciência vem revelando sobre o transtorno do espectro autista, ou TEA, né? Quais as causas do autismo? Como ele se manifesta? Qual seria a melhor maneira de lidar com este transtorno? Enfim, é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. No primeiro vídeo de uma série de 3, na sequência nós vamos falar também com a Juliane, né, com o André, que vão também trazer as suas contribuições. Bem, o que a ciência diz, então, sobre o autismo? E para falar sobre esse tema, né, nós já estamos aqui com a Andrelissa Castanha, né? Andrelissa, bom, tudo bem, Andrelissa? Vamos apresentá-la aqui. Andrelissa Goretti Castanha, ela é professora, bióloga e neurocientista, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas pela USP, é doutoranda em Ciência com ênfase em Neurociências pela USP, pesquisadora dos mecanismos biológicos envolvidos no TEA. Ela é integrante do projeto A Fada do Dente, tendo como orientadora a doutora Patrícia Beltrão Braga. Andrelissa, prazer muito grande estar com você aqui no nosso canal. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, João Carlos. É um grande prazer estar aqui hoje falando contigo e com todo o pessoal. Agradeço muito o convite. Fico muito feliz que exista um canal aí de divulgação científica. Isso é essencial para todos nós que trabalhamos com educação, com ciência, é extremamente importante. Não tenho dúvida. Nós estamos, então, nessa parceria aqui, né? Vocês têm um canal, né, Andrelissa? O Grupo Unidos pelo Autismo tem um canal no YouTube. Então, nós estamos nessa parceria, tratando de um tema da maior importância, né? Vamos aqui, para alguns momentos importantes, trazer, então, algumas descobertas recentes da ciência, enfim, sobre o autismo. Então, Andrelissa, você é pesquisadora no tema, você é irmã do João Paulo, é filha do André, né? Nosso amigo, colega de trabalho, amigo de longa data, você é filha da Juliane, e bom saber que você está aí, olha, nessa caminhada, né, em torno da ciência, seguindo esse legado aí, né, da família. Andrelissa, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, nessa conversa, enfim, eu sei que você vem estudando muito sobre o tema, o autismo, é um tema que vem despertando, né, interesse de muita gente, de muitas famílias, muitos profissionais da área. Andrelissa, inicialmente, então, o que você nos diria? Qual o olhar que a ciência vem dando sobre esse tema do autismo? Bom, a ciência, né, vem trabalhando bastante em relação a isso, porque o autismo, ele é algo que está sendo muito melhor compreendido, e a gente vê que o número de casos, ele aumenta a cada ano.
né? Então, a gente inicialmente tinha lá na década de 70, mais ou menos 1 para 10 mil, e foi diminuindo, foi aumentando, né, essa prevalência, então chegando a 1 para 250, 1 para 100, e a última que a gente tem é um autista para cada 44 nascimentos, né? Então, isso provavelmente vai se aumentar, né? A gente tem já essa perspectiva de que vai aumentar, mas já é um valor, assim, bem alto. Então, basicamente, numa população de 100 pessoas, a gente tem 2, 3 autistas, né? Então, é algo que tem que ser estudado, né? É um quadro complexo do neurodesenvolvimento que precisa ser melhor avaliado, e a gente tem diversas áreas, diversas frentes dentro da ciência que estudam isso, né? Primeiramente, a gente começa com a questão de cérebros pós-mortem, que são cérebros de pessoas que já morreram, mas que você ainda assim consegue estudar a questão de quantidade de células, a estrutura, se tem alguma diferenciação entre, por exemplo, as pessoas que não tiveram autismo e as pessoas que tiveram autismo. Então, consegue-se estudar muita coisa disso. Mas um fato que dificulta, que limita, né, esse estudo, é o fato de que essas células elas não estão mais vivas, então você não consegue comparar isso num ambiente. Então, cada frente da ciência tem as suas vantagens, mas também tem suas limitações de estudo. E aí nós temos a outro estudo, que seriam com modelos animais, que inicialmente não é muito usado para a questão do autismo por causa da diferença genética, né? Então, por exemplo, o modelo animal, ele não tem a mesma genética do ser humano. Você consegue ter células que são parecidas, mas a genética, ela influencia muito na questão do autismo. Então, é algo que acaba nem sempre sendo estudado. Mas o que se avalia muito, principalmente em ratos, camundongos, é a questão de modelos comportamentais, que aí os modelos comportamentais você consegue perceber. Como, por exemplo, os ratos, eles são animais extremamente sociáveis, quando eles são colocados juntos, eles procuram se socializar. E o que acontece é que muitas vezes, quando você coloca os dois juntos e um não se socializa, existe alguma coisa que a gente chamaria de um comportamento tipo autista, né? Então, aí você consegue meio que analisar algumas questões de comportamentos, né? Existem outras coisas comportamentais, por exemplo, para ansiedade, depressão, esquizofrenia, que também são muito estudados. Mas no caso, né, do autismo, os modelos animais, eles são mais estudados para a questão de modelos comportamentais, não para questão de número de células, produção de citocinas, que a gente chama, né, que são proteínas inflamatórias. A gente acaba não focando tanto nesses tipos de estudos. E por fim, que é o que eu faço parte, né, no nosso grupo de estudo, é de uma nova tecnologia desenvolvida, que se chama iPS, que seria a Induced Pluripotent Stem Cell, que são células-tronco pluripotente induzidas, que foi uma nova tecnologia, já tem aí mais ou menos uns 15 anos, né, que ela foi desenvolvida, onde você tem as células do própria pessoa, a própria pessoa que doou, e você consegue estudar. E essas células, elas vieram a partir da polpa de dente de leite. Por isso que é o grupo, né, a fada do dente. Então, a célula que a gente usa como base para depois produzir tudo que a gente faz é uma célula de dente de leite, né? Então, que vem ali da polpinha, é coletada essa polpinha, e a partir disso passa por uma espécie de reprogramação celular, né? Onde ali você consegue adicionar fatores que estimulem, meio que é como se fosse voltar no tempo, né? Então as células, elas deixam de ser aquelas células de polpa de dente e elas passam a ter características multipotentes, né? Que seriam de células-tronco, né? Elas são tipo células-tronco. E a partir daí, com protocolos específicos, a gente consegue produzir células do sistema nervoso, né? Então, pode ser, por exemplo, neurônios, astrócitos, a microglia, que é a célula que eu estudo no meu doutorado. Então, você consegue especificar bastante. No nosso caso, como a neurociência, né, como a parte de estudar o cérebro, ela é muito limitada, né, a gente não pode simplesmente abrir o cérebro da pessoa, pegar as células e estudar.
né? É muito raro a situação em que a pessoa precisa passar por uma biópsia ou alguma coisa assim, e aí pode ser feito. Mas é muito invasivo, né? E cada área do nosso cérebro, ela tem uma função extremamente importante, que é, o ideal é que não seja, né, mexida de forma alguma. Mas essa tecnologia, ela também influenciou para várias outras áreas, né? Então, a gente tem protocolos ali que produzem células do coração, células do pulmão, células da pele, né? E é algo que, por ser de característica de célula-tronco, ela vai estar se multiplicando muito, né? E isso favorece muito, né? Existem algumas técnicas que gostariam de estar desenvolvendo aí células do coração, células de pulmão, que estão até para desenvolver transplantes. Então, são coisas, assim, fantásticas que podem ser feitas com essa tecnologia. E o mais importante dessa tecnologia é que ela preserva a genética da pessoa que doou. Que isso acaba sendo fantástico para você entender de forma, assim, bem específica para aquele indivíduo, né? No futuro, isso aí poderia ser algo mais relacionado até com a medicina personalizada, né? Algo bem específico e também com a questão de aplicação de medicamentos, né? Você poderia ter as células da própria pessoa que você tem ali e você consegue ver qual medicamento influencia mais, né? Então, é uma tecnologia muito importante, né? Nós ainda utilizamos ela para a questão de identificar e compreender melhor no autismo, porque o autismo, apesar de ele ser algo que está sendo mais estudado, ele não é algo tão visto assim de questão de caracterizações, de compreender quantidade de células, sinapses que são feitas entre os neurônios, até as próprias proteínas que são expressas ali, ainda há pouco estudo sobre isso. Então, essa é uma das as metas do nosso laboratório, é estar estudando isso, de compreender mais, e aí cada indivíduo do nosso grupo tem, digamos, uma célula específica que vai estar ali estudando e compreendendo mais, e relacionando para poder divulgar mais isso e aprender mais sobre essa área do autismo. Além disso, né, existe alguns estudos sobre medicamentos, isso não é algo assim bem esclarecido, porque não existe medicamento para autismo, né? A gente não consegue especificamente, esse remédio aqui, se você tomar, isso aqui vai ajudar para diminuir questões autísticas. Não exatamente. O que tem muito ainda dentro do autismo são as questões das comorbidades, né? Então, são doenças ou alguma outra condição que a pessoa tem concomitante ao autismo que pode vir a causar um prejuízo, né? Então, tem questões de problemas cardiovasculares, questão de hipotonia, né, que é assim, a perda, né, desse tônus muscular. Tem várias outras questões aí relacionadas com essas comorbidades que são mais utilizadas. E aí essas comorbidades é que são tratadas, não necessariamente o autismo que é tratado, são as comorbidades. Mas sim, há alguns estudos sendo feitos, ainda não estão em fases clínicas, né, para serem divulgadas, mas existem alguns estudos em andamento sobre isso. Mas, a princípio, né, medicamentos mesmo é questões de comorbidades, que a gente pode ver a questão, principalmente de quadros convulsivos, né, é algo que acaba cometendo bastante os autistas, questões de problemas de sono, problemas de apetite, mas aí são medicamentos específicos para essa área. Muito bem, Júlia. Andrelissa, de fato, percebe-se que, como você mencionou, né, o autismo vem crescendo a cada ano, né, em criança, inclusive em adultos, né, a gente vem percebendo aí, a literatura também vem revelando, vem indicando isso, né, o autismo em pessoas adultas, e a descoberta aí dessa síndrome, enfim, né, desse espectro que vem chamando a atenção da comunidade científica, da qual você faz parte, pesquisadora, chamando a atenção das famílias, enfim, da sociedade, né, Andrelissa? Mas aí veja, por exemplo,
nesse sentido, vem se construindo uma nova compreensão, né, sobre o transtorno do espectro autista. Mas o que você nos diria, Andrelissa, você que vem se debruçando sobre esse tema, né, como cientista na área, quais as características essenciais que definem o autismo, como, por exemplo, no indivíduo, seja criança, no adulto, mas, enfim, em linhas gerais, o que nós podemos, hoje, o que se define como uma pessoa com o transtorno do autismo? Sim. Nós temos três principais características a respeito disso. A primeira é a questão da comunicação. Na verdade, meio que são 2/3, porque a comunicação e a socialização, elas meio que andam juntas, né? Mas, assim, a comunicação, ela é a base, né, disso. Não necessita necessariamente que a pessoa, ela não fale. Ela pode falar, ela pode ter uma comunicação, uma conversa, produzir palavras, tudo normal, mas ela vai ter algum processo de dificuldade na comunicação. Então, pode ser a questão do falar em si, de ter alguma apraxia da fala, alguma limitação na pronúncia. Pode ser que essa pessoa ela não consiga falar, né? Então é uma coisa assim mais só produzir alguns sons específicos, não sair palavras. Mas ela também pode falar, mas ela vai ter alguma dificuldade de comunicação que normalmente é percebida em sala de aula e mais nesse quesito. Junto com isso, a gente tem a socialização. Então, normalmente, um indivíduo que ele tem dificuldade de comunicação, consequentemente, ele vai ter dificuldade de se socializar. Porque se ele não consegue conversar, ele não consegue produzir palavras, não consegue expressar aquilo que ele quer, ele vai ter mais dificuldade de socializar. Mas, normalmente, essa questão de socialização, ela tem muito prejuízo com as pessoas de nível de suporte 1, seriam as pessoas, os autistas, que eles conseguem se comunicar, eles conseguem falar, mas eles têm muita dificuldade de socializar. Então, a pessoa às vezes é um pouco mais quieta no canto, assim, na sala de aula, ela tem muito mais dificuldade de fazer amigos, ela tem dificuldade de sair, aquela questão, assim, a própria questão sensorial. Então, às vezes, não é que ela não goste de estar com pessoas, mas ir num ambiente onde tem muito barulho, onde tem muita luz, ela prefere ficar em casa do que socializar. Então, isso acaba sendo um limitante também da socialização do indivíduo. Mas, geralmente, são as pessoas que se sentem mais, digamos assim, melhor sozinhas ou preferem não estar em ambientes com muitas pessoas. Então, às vezes, uma própria reunião de família, que tem ali 10, 20 pessoas, já é algo difícil para ela, né? Quem dirá, por exemplo, ir num festival, num show, alguma coisa assim, isso é algo que já tem uma limitação muito maior. E outro ponto, que é algo, assim, acaba sendo mais notável, digamos, na maioria dos casos, é a questão das estereotipias, né? Os comportamentos repetitivos e estereotipados que os autistas normalmente têm. Então, por a questão principalmente de autorregulação do indivíduo, né, para ele se sentir mais calmo, se sentir mais confortável, ele faz alguns movimentos que são muito estereotipados e podem prejudicá-lo, né? Então, todo mundo tem estereotipias, né? Mas essas estereotipias, elas são coisas assim, ok, a gente pode viver sem, não vai fazer mal se não tiver. Mas para a pessoa autista, aquilo vai ter uma influência muito grande. É como se fosse algo que ela precisasse mesmo fazer para ela poder se acalmar, né? Ou geralmente é a própria rotina dela que deixa ela confortável. Então, a pessoa autista ela tem muitas questões com movimentos circulares. Então, às vezes, andar em círculos, às vezes fazer movimentos de balanço, né? Algo muito comum, que isso é uma das primeiras coisas que as pessoas acabam percebendo. Movimentos de balanço, movimentos de flapping, que eles chamam, que é esse mexer as mãos assim, andar na ponta dos pés, ficar se balançando muito, movimentos sempre de ir para um lado, sempre para o mesmo lado, sempre para o outro. Né? Então, fazer um movimento específico quando vai para um lado, depois volta, faz outro movimento. Então, tem essas questões que são
bem específicas que você consegue ver esses comportamentos repetitivos. Então, geralmente é algo que estimula muito os pais, né, às vezes até os adultos mesmo, a buscar um profissional por conta de ver que existem esses movimentos repetitivos, a pessoa tem alguma dificuldade de comunicar, não tem uma boa socialização. Então, essas são as características principais que englobam as pessoas autistas. Mas existem várias outras características menores que podem ser percebidas, mas, em geral, isso não é igual para todo mundo, né? Porque o autismo, justamente por ele ser algo muito diverso, né? A gente tem um espectro aí, ele acaba tendo realmente a perspectiva de que cada autista é único. Então, pode ser que o autista ele vai ter problema no sono, o outro não vai ter problema no sono. Um vai ter a questão de convulsão, o outro não vai ter, né? Então, as comorbidades associadas, elas são algo muito característico de cada indivíduo. Mas quando a gente fala, né, em características mesmo, são essas três: comunicação, socialização e comportamentos repetitivos e estereotipados. As outras, elas vão mais dependendo, às vezes, até do nível, né, que a pessoa está, né? Então, a gente tem 3 níveis principais, que é o nível 1, que é o grau 1, ou o nível de suporte 1, que é quando o autista ele tem uma boa comunicação, ele tem alguns movimentos repetitivos estereotipados, mas ele consegue ter uma vida mais estável, digamos assim, né? Então, o que depende os níveis é a questão de suporte que a pessoa tem. Então, o nível de suporte 1 é aquele que o autista ele vai precisar menos suporte. Suporte na questão de alimentação, de se vestir, pode às vezes morar sozinho, pode arrumar um emprego, né? Então, esse do nível de suporte 1 normalmente são conhecidas aquelas pessoas assim que trabalham com questões de muita tecnologia, né? Às vezes tem um QI acima da média, né? Mas são aquelas pessoas, por exemplo, que, né, às vezes não tem muitos amigos, né? Então acaba tendo isso. Mas é claro, não é porque a pessoa tem um nível de suporte 1 que ela não precise de suporte, né? Então, normalmente, as pessoas de nível de suporte 1 são as pessoas que precisam de mais psicólogo, tem algumas terapias associadas também, mas justamente por elas terem dificuldade, assim, de se interar, de se socializar, às vezes elas precisam desse nível, desse suporte também. Agora, Correto. Ou seja, Delissa, a pessoa pode ter uma vida, assim, normal, trabalhar, estudar, o cotidiano como qualquer outra pessoa, e ela pode estar, assim, passando por esse, né, espectro do autismo, não é isso? Exato, exato. Que são normalmente essas pessoas que estão sendo descobertas agora de adulto. Então, geralmente Correto. são essas pessoas de nível de suporte 1, que aí elas foram perceber, quando elas tiveram filhos, que elas, opa, eu fazia isso quando era criança, eu fazia isso quando era criança. Aí identifica o filho autista e a pessoa. Porque provavelmente ela conseguiu, né, questão de passar essas barreiras iniciais maiores, e ela também, quando chegou na fase adulta, ela falou, isso aqui eu passava, eu era muito quietinha assim, acontecia isso, mas é aquela coisa, cada autista é muito único mesmo. Correto. Correto. E aí, no nível de 2 e 3, eles são os autistas que vão ter um suporte maior, né? Então, às vezes, o nível de suporte 2 é aquele que consegue ser mais moderado. Então, pode ser que dentro de casa ele é super independente, consiga fazer a própria comida, consiga tomar banho, se arrumar, tudo certinho, mas ele não conseguiria morar sozinho, ou ele precisaria de um apoio maior, né, em outras questões. E o nível de suporte 3 é aquele que basicamente depende para muita coisa. Então, às vezes, até para questão de própria higiene, de se arrumar para dormir, tem muita dificuldade de ser inserido na escola, tem dificuldade de comunicação, de fala. Então, é aquele que vai ter mais dificuldades e vai precisar de mais suporte. Correto, correto. Muito esclarecedor, né, Delissa, essa sua exposição, que de fato, assim, esse universo hoje vem sendo compreendido melhor, né, Delissa, pela própria família, pelos profissionais da educação, né, pelos professores, enfim, pela vida social, nos seus mais diferentes espaços.
E aí, Annalisa, uma questão aí, eu diria, muito importante, né? Porque como então lidar com essa questão no dia a dia? Ou seja, quais as melhores práticas, né, que poderiam ajudar, né, nessa relação, né, nessa relação do dia a dia, né, no trabalho, na família, no ambiente social, etc. Ou seja, o que que você nos diria aí, já para o nosso fechamento dessa nossa conversa, né? As melhores práticas, como é que poderia se dar essa relação, por exemplo, o professor, já que estamos falando, inclusive, na própria inclusão, né? Num autismo de inclusão, né? Em que ele possa conviver na sociedade, enfim, sem nenhum tipo de exclusão, etc. O que que você nos diria, então, a partir daí? Bom, esse caso, né, geralmente ele acaba sempre sendo delicado, né? A inclusão ele ainda é um processo muito difícil, por mais que eu acho que já façam mais de 10, 20 anos que está sendo estudado isso e abordado isso, e a importância de incluir os alunos, né, de deixá-los como parte, né? Por muito tempo foi se incentivado que existisse apenas clínicas específicas para isso, né? A questão, a PAI foi algo essencial, que ajudou muito, né? A gente percebe isso, mas existem pessoas que elas conseguem meio que se adaptar, né, à realidade da escola regular, né, e não teriam necessidade de estar numa clínica especializada, que foi, por exemplo, o caso do meu irmão, né? Então, ele teve alguma dificuldade na PAI, porque ele gostava de aprender, ele gostava de estudar, mas, assim, ele não estava conseguindo muito isso. E aí, com o ensino regular, foi algo essencial para ele estar estudando, aprendendo. Então, a gente tem uma variedade muito grande. Como eu falei antes, cada autista é único, né? Ele tem suas particularidades, a gente tem que respeitar isso e a gente tem que saber ver quem vai estar precisando de muito mais suporte, né? Às vezes isso é importante, né? Ter algo específico para a pessoa, mas a inclusão, ela está sendo um processo, assim, muito bem aprimorado conforme os anos passam, né? Quanto mais existe a questão da educação aplicada a isso, para que os professores, para que as pessoas relacionadas à educação, as pessoas leigas mesmo, os pais, todo mundo tem que saber dessas coisas, né? A gente não sabe quando que isso vai acontecer na nossa realidade, ou às vezes com algum parente, e a gente tem que estar ali capacitado, né, digamos, para reconhecer, para ajudar e também para poder construir uma escola melhor. Então, a gente pode ter, principalmente, a questão da educação, né, de profissionalizar os professores. Eu acho que isso, para minha graduação, apesar de eu ter feito, né, uma licenciatura, foi algo que faltou bastante, né? Eu acho que deveria ter disciplinas de educação inclusiva, disciplinas voltadas a compreender melhor essas questões do neurodesenvolvimento. Eu acho que isso seria algo essencial, porque na faculdade é que o profissional está se profissionalizando para saber lidar com todos os tipos de alunos, né? A gente não é só ensinado para chegar na sala e dar aula, a gente tem um contexto variado de crianças que pode ser que sejam tudo calmas, pode ser que sejam todas agitadas, e a gente tem que achar a melhor forma que consiga agregar todo mundo. E no caso do autista, ele tem o direito de ter um profissional de apoio que o acompanhe em todas as aulas. Então, além dele ter o professor de regência, que vai estar ali na sala, explicando o contexto geral para todo mundo, ele tem o direito de ter um professor que faça as adaptações necessárias para ele. Então, por exemplo, você, quando tiver com esse aluno, vai ter que aprender a adaptar, não pode simplesmente chegar, que nem, por exemplo, foi um exemplo mais clássico que eu achei maravilhoso, de explicar para o autista a questão dos tempos verbais, aquela coisa que é difícil para qualquer um, né? Futuro do indicativo, presente do indicativo, e por aí vai. Exatamente. E você explicar para o aluno tudo isso, eu vou, tu vais, ele vai, eu ia, tu ias. Não, você tem que falar, começar no básico. É o hoje, que é o presente, o amanhã, que é o futuro, e o ontem, que é o passado. Então, você começa isso.
Conforme você vai vendo que ele está entendendo, está se adaptando, está conseguindo associar essas coisas, aí que você vai inserir outras questões. Então, é algo que precisa, assim, ser muito bem trabalhado de compreender o aluno, compreender as necessidades do aluno. Então, tem que ter um professor para esse aluno. Né? Não adianta pegar um estagiário que, não julgando, mas ele ainda não está formado para isso, e deixar ele com um aluno que tem mais dificuldade. É claro que existem vários profissionais que fazem trabalho excelente, mas o ideal é que seja uma pessoa que estudou muito para isso. Então, essa pessoa que estudou muito para isso é aquela pessoa que vai conseguir ajudar e conseguir contribuir na vida desse autista, de adaptar, de formar atividades. Às vezes o autista não consegue ficar bem na sala de aula, então precisa sair um pouco, entender as necessidades do aluno e conseguir fazer as adaptações. Então, da família, o que você... E no ambiente familiar, o que você diria também? Você fala em relação às adaptações? Isso, por exemplo, o lidar com isso, né? Sim. O ambiente familiar, por exemplo. Inicialmente foi algo muito confuso para nós, né? A gente não fazia a mínima ideia. Eu lembro que eu fui pesquisar na internet, nem existia ainda direito o termo autismo, era transtorno global do desenvolvimento. Eu falei, mãe, eu acho que o João Paulo estaria dentro disso aqui, né? Parece transtorno do espectro autista, que era uma ramificação dentro do transtorno global do desenvolvimento. É algo que ele tem essa característica, mas eu acho que a gente consegue melhorar essas coisas, né? Então, tipo, conforme a gente vai conversando, se adaptando, vendo o que ele vai melhorando, e também precisa de terapias, né? Então, não é algo simplesmente que só os pais ou só a escola vai, né? Então, cada autista é único, então pode ser que ele vai precisar de adaptações. Então, se o aluno tem muita dificuldade de comunicação, ele provavelmente vai precisar de uma fonoaudióloga, vai precisar de uma terapia ocupacional. Se o aluno ele tem muita agitação, ele precisa fazer uma atividade física, né? Então, tem que encontrar algo que ele goste muito para que ele possa fazer essa atividade física. A questão de você ver que o aluno ele tem muita dificuldade, às vezes ele tá aquela sensação de muita tristeza, está sofrendo muito em fazer amiguinhos, ele precisa de um psicólogo. Então, tudo precisa ser visto, a realidade do aluno, ser compreendido e ser trabalhado. Então, aqui existe um conjunto de pessoas que trabalham para que a vida desse autista seja melhorada, para que ele consiga se desenvolver. Todo mundo tem o direito de ter as suas habilidades desenvolvidas e ser visto pela sociedade para também ser um adulto funcional. Né? Então, a gente tem que ver isso. Muitíssimo, muito bem. Andrelissa Goretti Castanha, ela é doutoranda em ciência, com ênfase em neurociências pela USP, e trouxe, então, aquele olhar da ciência, né, Andrelissa? O que a ciência está dizendo, e vem a cada momento revelando novos elementos, né, Andrelissa? Explicativos sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Andrelissa, gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação, parabenizar o seu trabalho. A Andrelissa, ela é filha do André, filha da Juliane e a irmã do João Paulo, não é? Trazendo aqui as suas experiências como irmã e também como cientista agora, né? No seu doutorado, trazendo esses elementos aí sobre essa questão tão importante hoje na sociedade brasileira. Andrelissa, muito obrigado pela sua participação, hein? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Ficamos muito honrados com a sua participação. Este que é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que nós estaremos aqui postando para você, que é profissional da educação, você que é pai, mãe, né? E até em compreender melhor essa questão na sociedade. E nós voltaremos, né, com mais um vídeo em que trataremos sobre essa questão no nosso canal, que é o Espaço de Divulgação Científica.